Bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar com a nossa videoaula. E hoje, olha que interessante, a gente vai falar sobre outras tipologias textuais na aula de produção textual, ok? Bem, para começar, essa vai ser uma aula bem introdutória por alguns motivos. E um deles é porque eu sei que a gente está fazendo ainda muitos trabalhos, muitas avaliações. Essa semana deve estar bem cheia, não é? Para a gente não sobrecarregar, a gente vai ver uma introdução sobre os próximos assuntos, tá bom? E na próxima aula a gente vai se aprofundar mais nisso. Como vocês já perceberam, a gente tem visto sobre os últimos momentos que a gente viu a construção textual, não é? Baseado principalmente nos gêneros textuais do tipo argumentativo, né? A gente trabalhou com argumentos e tudo mais. Quando a gente tratou do ensaio, a gente viu bastante como a necessidade de organizar o texto e de utilizar os argumentos, não é? De colocar o texto na estrutura correta de introdução, desenvolvimento, conclusão. Hoje a gente vai ampliar um pouco mais, tá bom? Falando sobre tipologia narrativa e expositiva. Bem, primeiro, para a gente ter uma introdução, a gente sabe que os textos narrativos são aqueles que narram determinadas histórias, não é? Exatamente. Já os textos expositivos, eles expõem fatos, eles expõem informações no seu texto. Eles não têm o objetivo de entreter, como os textos narrativos têm. Texto narrativo, que são as crônicas, são os contos, as novelas, os romances. Esses textos narrativos, eles têm o objetivo de entreter quem está lendo, contar uma história de forma que aquela pessoa sinta suas emoções de acordo com aquela história. O texto expositivo, ele tem o compromisso de apenas expor os fatos, ao invés de entreter a pessoa. Então ele é um texto mais direto, mais conciso, ok? Um texto mais objetivo. Vamos ver mais adiante. Bom, esses dois gêneros, eles se misturam, eles se mesclam, não é? Por exemplo, quando a gente tem uma notícia, porque a notícia ela tanto vai ter o objetivo de expor simplesmente os fatos, como muitas vezes, dependendo do tipo de notícia, da reportagem, ela vai narrar o que aconteceu, não é? Claro que não a notícia, a gente não vai ter todos os elementos narrativos, a gente não vai criar personagens, a gente não vai ter essas coisas típicas de um texto do gênero narrativo. Mas é um texto mesclado, onde a gente vai ter uma narração dos fatos, a gente vai ver o que aconteceu naquele lugar ou em determinada situação. E a gente vai ver também muitas nuances do texto expositivo, que tem justamente esse objetivo de apenas colocar, mostrar, expor os fatos, as situações, ok? Para isso, a objetividade é algo realmente muito importante, porque o texto não pode ser subjetivo, ele não pode ter palavras ou frases que permitam duplos significados, que permitam que o leitor tenha mais de uma interpretação. O texto tem que ser objetivo, ou seja, a linguagem do texto tem que tratar diretamente sobre aquilo que ele está falando, ok? Para a gente exercitar um pouco sobre a objetividade e tudo mais, a gente vai essa semana, como eu disse, vai ser uma semana mais tranquila e tudo mais. A gente vai fazer só uma pequena atividade de interpretação de texto, tá bom? Então a gente vai ter esse texto que eu vou mandar para vocês, que é um texto curtinho, ó. E a gente vai tentar identificar isso que a gente falou hoje nesse texto, ok? Então, espero que vocês estejam bem tranquilos, leiam com atenção, tá, pessoal?
identifiquem. É uma atividade bem simples, bem fácil. Então dá pra gente identificar essas informações tranquilamente no texto com leitura, ok? Então tchau, tchau. E estou com saudade de vocês. E qualquer coisa me chamem no privado para perguntar, tá bom? Se necessário, revejam a videoaula, vejam o que eu falei. Como eu disse, essa videoaula é uma introdução. A gente vai aprofundar mais esse conteúdo nas semanas seguintes, ok? Então, para a gente entender direitinho como funciona essa mescla do texto narrativo, do texto expositivo, essa junção, tá bom? A gente vai se aprofundar mais posteriormente e hoje a gente vai encontrar a objetividade desse texto. Sejam objetivos. Valeu. Tchau, tchau.